Primícias do Reino. Respingos históricos. A história da Palestina é, antes de tudo, a história de um povo sofredor em luta angustiante pela sobrevivência e a paz. Escravo por longos séculos de egípcios, babilônios e outros povos, mais de uma vez, após esforços ingentes e sanguinolentos, conseguiu a reorganização comunitária e regime teocrático, experimentando quase sempre aflições inomináveis para perder a liberdade logo depois. Fazendo da defesa da fé espiritual a sua política e da religião o alicerce da vida nacional, viveu sempre em comunidade fechada sob a inspiração do monoteísmo, qual ilha num convulso oceano politeísta. Aproximadamente no ano 143 a.C., experimentando o jugo do Império Seleucida, nota explicativa 3. A dinastia dos Seleucidas foi fundada por Seleuco I, na Pérsia, em 312 a.C. Por volta do ano 200 a.C., os Seleucidas conquistaram a Síria e os povos circunjacentes, quando então a Palestina lhe caiu sob o domínio. Nota da autora espiritual. Que se encontrava então em lutas desenfreadas com partos romanos, egípcios e outros povos, Simão Macabeu libertou a Judéia, fazendo-se eleger de imediato, em Assembleia Popular, general e sumo sacerdote, função esta que ficaria retida por hereditariedade na sua família, os Asmoneus. Nota 4. Este período foi denominado de Segunda República Judaica, que abrange de 142 a.C. a 70 da nossa era. Mais tarde, em 78 a.C., foram conquistadas e adicionadas a Judéia, a Samaria, a Galiléia, a Idumeia, a Transjordânia e outras terras, recuperando a Palestina os seus primitivos limites. À medida, porém, que aumentavam as dimensões territoriais, diminuía o fervor religioso, enquanto o progresso grego era absorvido pela casa asmoniana, que então passou a sofrer a mais severa restrição e desprezo da classe dos fariseus. Em 63 a.C., como Pompeu se encontrasse com as legiões no Oriente, vitoriosamente às portas de Damasco, foi convidado pelos israelitas para um arbitramento entre Hircano II e Aristóbulo II. Nota 5. Filhos de Salomé Alexandra, que restabeleceu a paz com os fariseus. Mesmo antes da sua morte, seus filhos, Hircano II e Aristóbulo II, puseram-se em renhidas disputas pela sucessão. Notas da autora espiritual, que disputavam a coroa. O arbitramento foi favorável a Hircano II. Este fato deu origem à célebre campanha do apaixonado triunviro contra Aristóbulo II, que, inconformado com o resultado do arbitramento, o enfrentou. Perdendo a batalha na Cidade Baixa, refugiou-se o rebelde no templo, na parte alta de Jerusalém, onde 3 meses depois foi vencido. A vitória de Pompeu custou 12.000 judeus sacrificados e todas as terras dos Macabeus, que passaram a pertencer ao Império Romano. Depois da morte de Crasso, que saqueara a cidade em 54 a.C., novo levante foi afogado em sangue por Longino, que lhe sucedeu no governo da Síria, deportando cerca de 30.000 judeus que ficaram reduzidos a ilotas, 43 a.C. Com a morte de Antípater, os partos vitoriosos invadiram Jerusalém e fizeram de seu títere Antígono o último dos Macabeus. Ao mesmo tempo, em Roma, o segundo triunvirato se estabelecia,
E Marco Antônio e Otávio, tendo nas mãos os destinos do império, nomearam Herodes, filho de Antípater, para cingir então a coroa de Davi. 40 a.C. Herodes, com mão de ferro, expulsou os partos, aprisionou Antígono e o entregou a Antônio para ser executado. Logo depois, para fazer-se temido e respeitado, mandou matar todos os judeus que haviam apoiado os invasores. O esplendor helenista atingiu em Israel o período áureo com Herodes. Surgiram cidades deslumbrantes. A escultura encontrou guarida em toda parte. Jerusalém enriqueceu-se de monumentos e edifícios pomposos. Foram erguidos teatros e circo. Introduziram-se as competições de atletismo, os concursos musicais e as lutas de gladiadores. Em Cesareia foi construído um porto de mar e valiosas doações foram feitas a Biblo, Rhodes, Esparta, Atenas. Considerando o templo de Jerusalém, construído por Zerubabel, sem o esplendor digno de Israel, mandou Herodes derrubá-lo e, no seu lugar, fez erguer outro maior e mais imponente. Dissoluto e ambicioso quanto inclemente, Herodes mandou matar quantos projetavam sua sombra sobre a coroa, não poupando Aristóbulo, herdeiro legal do trono, acidentalmente morto num banho. Nem Mariame, sua segunda esposa, neta de Hircano II, irmã, portanto, de Aristóbulo. Alguns dos próprios filhos, como Alexandre, pereceram nas mãos dos seus sicários, sendo que a Antípater, considerado suspeito de conspiração, mandou prender indefinidamente. Afogou em sangue quantas conspirações foram ensaiadas, e o cerco de espiões se fez tão severo que certo dia, disfarçado no meio do povo, teria inquirido um homem sobre o que pensava de Herodes, ao que este respondera: em Jerusalém até os corvos são da polícia. No ano 4 de nossa era, vitimado por hidropisia, febres e úlcera, desencarnou Herodes, ficando a casa de Israel por testamento, dividida entre os 3 filhos: Herodes Felipe II, Herodes Antipas e Arquelau. Antes mesmo que se consumassem as exéquias no Heródion, já Arquelau, moço ambicioso com 18 anos apenas, subjugava uma sedição, procurando logo depois em Roma o apoio de Augusto para um governo soberano. Antipas, após algumas providências, igualmente viajou à Itália. Herodes Felipe II demandou a região norte e ali se estabeleceu com segurança. Roma, como sempre, através do imperador, escolheu a melhor política de que se utilizava entre os povos conquistados: as próprias disputas e lutas intestinas que os enfraqueciam. Arquelau foi feito etenarca da Judéia. Herodes Antipas e Herodes Felipe II, tetrarcas, cabendo ao segundo as cidades de Gaulanítida, Traconítida, Bataneia e Panéias, e ao primeiro a Galileia, a Pérea, onde ficavam as cidades de Nazaré, Esdrela. Herodes Felipe I, primogênito neto do sumo sacerdote pelo lado materno, fora radical e definitivamente deserdado. Tentou conseguir a mitra branca e o peitoral sagrado, demorando-se, no entanto, como simples sacerdote, enquanto a função ficou retida entre os seus tios-avós. O lago de Genezaré era nomeado pelos rabinos como o lugar que Elohim reservou para sua exclusiva satisfação. Graças aos encantos de suas margens e às aragens frescas que espalhava.
Era natural, pois, que os dois tetrarcas aí disputassem a primazia para a cidade capital dos seus domínios. Mais poderoso em armas e dinheiro do que o seu irmão, Antipas aí mandou levantar a célebre Tiberíades, em homenagem ao imperador, num sítio onde existira anteriormente um cemitério, o que granjeou dos judeus a animosidade que a taxavam de impura. Filipe transformou da mesma forma a antiga Pânias, aformoseando-a e enriquecendo-a, denominou-a de Cesareia de Filipe, situada na foz do Jordão com o lago quase debruçado sobre as águas. Em Roma, depois de entrevistar-se com o imperador Arquelau, conseguiu a Samaria, a Idumeia e a Judéia, tendo Jerusalém como capital dos seus domínios, ficando mais bem aquinhoados. Como semelhasse ao genitor em crueldade e astúcia, aumentou os impostos, reconstruiu cidades com o suor e lágrimas dos súditos. Não atendendo às reiteradas solicitações do povo para que diminuísse a opressão, arrebentou uma insurreição que foi afogada em sangue, crescendo um movimento interno que passou a objetivar a dominação romana. Notificado, o imperador, por uma comissão de judeus prestigiosos em Roma, da situação calamitosa em Jerusalém, caiu Arquelau em desgraça, sendo deposto por Augusto, que o obrigou a transferir residência para as Gálias, em Viena, sem ordem de afastar-se dali, ano 6 da nossa era. Para Jerusalém, foi nomeado então um procurador romano. Como, porém, continuasse a rebelião, os romanos agiram com impiedade, mandando crucificar 2.000 judeus como coroamento das vitórias alcançadas. Jesus viveu a sua infância como súdito de Herodes Antipas. Ao início do seu ministério público, a Palestina se encontrava sob a fiscalização da Síria, cujo legado era Pompônio Flaco, e o procurador romano da Judéia era Pôncio Pilatos, o quinto na série de sucessão. Do seu palácio em Cesareia Marítima, o procurador tudo dominava, desde Dom a Betsabe. Nota explicativa 6. Para governar esse povo de 2 milhões de habitantes à época, calculava-se que em Jerusalém viviam 100.000 judeus. Roma mantinha 3.000 homens, divididos em 3 coortes de infantaria, uma ala de cavalaria e auxiliares diversos, recrutados entre sírios, samaritanos, gregos e árabes. Nota da autora espiritual. Sob a opressão, Israel apresentava 3 classes sociais distintas que se diferenciavam social, política e religiosamente, admitindo diversas seitas outras, entre as quais distinguiu-se pela austeridade dos costumes dos seus membros, cordura e fraternidade, a dos essênios, que tinha por norma o preceito: o que é meu é teu. Governado pelo Conselho dos Anciãos, que constituído por 72 membros, entre os quais o sumo sacerdote, legislava sobre a vida e a morte dos súditos. Os saduceus, Zadoquim, nome derivado de Zadok, seu líder e fundador da classe, constituíam a aristocracia feudal, encarregada dos ministérios religiosos, e zelosos observadores da aplicação rigorosa dos códigos da Torá, ou lei. Invariavelmente, ricos fruíam de consideração e destaque. Os fariseus, perushim separados, eram considerados independentes economicamente e constituíam a classe média. Criam-se mais judeus que os judeus, sendo que os continuadores da severa exigência ortodoxa na prática religiosa
inicialmente instituída pelos macabeus. O povo, Am-ha-aretz, pessoas da terra, resultado da fusão entre mendigos, tecelões, trabalhadores braçais, artesãos de todas as procedências e pequenos agricultores, reduzidos à extrema miséria pelos impostos exagerados, constituía o denominado proletariado, como em Roma eram chamados os proletários. O povo, era odiado pelas outras classes, sendo que o Am-ha-aretz detestado era mesmo perseguido e desdenhado. Sem qualquer direito, estigmatizado pelo ódio generalizado, os Am-ha-aretz, que enchiam os campos e as cidades, Jerusalém rivalizava com Roma no que diz respeito ao sem-trabalho, com o agravante de que em Roma estes recebiam o pão e circo propiciados pelo imperador, que assim os entretinha e alimentava. Se uniram num partido, o dos fanáticos, que mais tarde se dividiu em zelotes e sicários, que insurretos perseguiam os próprios judeus simpatizantes dos romanos, aos quais apunhalavam às vezes na praça pública. Espalhando o terror, conclamavam a rebelião, destruindo em consequência aldeias e povoados que se negavam a segui-los. Os fariseus, por comodidade, procuravam unir-se aparentemente aos romanos, embora os detestassem, e por sua vez fossem detestados. Roma, através dos seus diversos procuradores, insistia em colocar no Templo de Jerusalém os símbolos do seu poder, a águia dominadora ou a estátua do imperador, motivando reações sangrentas. Nesse ínterim, as lutas perderam aparência política e assumiram caráter religioso, quando Teudas, um misto de Messias e libertador, conduziu o povo ao Jordão e procurou repetir a façanha de Moisés no Mar Vermelho, gerando uma chacina violenta por parte dos opressores que, inclusive, mataram o pseudo-Messias. Em 66 d.C., irrompeu nova onda de libertação, com poucos resultados para os judeus. Novamente batidos e derrotados, a paz foi comprada pelo rabino fariseu Jochanan ben Zakkai, ensejando a muitos ricos a salvação. Os pequenos comerciantes, artesãos e homens da terra, porém, inconformados, refugiaram-se no Palácio Real, que foi saqueado, e lutaram até a destruição total do templo, em 70, quando Tito mandou matar mais de 600.000 rebeldes em toda a Palestina. Pelos fins de 132 da nossa era, sob o comando de Simeão bar Coxeba, que se dizia o Redentor, os judeus tentaram um novo levante e foram definitivamente destruídos, morrendo Coxeba e Bitar. Os romanos mataram mais de 500.000 judeus, destruindo mais de 900 aldeias, descendo o preço de um israelita como escravo a menos do valor de um cavalo. Adriano, em todo o império, proibiu qualquer ato religioso ou civil judeu, e o povo eleito sofreu a dispersão dolorosa, passando os séculos sem poder recuperar-se do desastre de Bar Coxeba. Nos sítios de Jerusalém foi levantada a cidade pagã de Aela Capitolina, onde predominavam os hábitos e costumes romanos. Jamais um povo sofreu tão longo e cruel exílio. Nesse clima de ódios de toda a espécie, entre os sofrimentos mais diversos, Jesus disseminou ao amor, a liberdade, a paz, conclamando ao reino de Deus e pregando a não violência, até o próprio sacrifício. Sintetizando os objetivos da vida, no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo,
fez esse legado de amor em torrentes luminosas e soberanas.